Boa noite, bem-vindo ao 323 Midnight. E hoje eu tô aqui com o Sérgio Rocha. Sérgio, para quem não te conhece ainda, se apresenta aí. Boa noite, Sammy. Meu nome é Sérgio Rocha, sou do Rio de Janeiro, moro aqui nos Estados Unidos tem aproximadamente 6 anos, sou advogado de profissão e também empreendedor. Que legal, Sérgio. Quantos anos você tem? Tenho 36 anos, 36 anos, meu Deus do céu. Já é pai? já sou pai de uma menininha de 5 meses e é uma benção na minha vida. É bom para dar foco, Hum. disciplina, tem sido maravilhoso. Tá todo babão, então. Estamos aqui amarradões na criança, quem sabe ter outro aí no futuro. Aproveita, viu? Porque, meu, passa muito rápido. Eu imagino, você como um pai experiente, você saberia me dizer melhor. É, meu amigo, se prepara, viu? Porque hoje eu chorei aqui. Eu tô sempre É mesmo? rindo, sempre feliz, mas hoje eu chorei, cara. Chorei porque Por quê? minha filha tá indo pra faculdade, então ela Uau, tá literalmente saindo de casa, né? Porque aqui nos Estados Unidos é assim, vai pra faculdade e tá saindo de casa. verdade. Dificilmente volta, né? Sim. É um pouco diferente E, do Brasil, né? Nesse é, sentido. e o certo mesmo bom é que ela saia e seja independente, tudo. Então aquela dor de, poxa, acabou essa fase de cuidar da criança, sabe como que é? Sei como Essa é. fase que você tá entrando agora, Sérgio, aproveita muito, viu? Síndrome do ninho vazio, né? É o que o pessoal fala, né? É. Mas faz parte da É. vida, né? Mas você está criando uma águia para voar alto, né? Então você quer que Sim. ela pule e voe, né? Correto. Então Seja independente, né? Mas que mantém os princípios e valores da família. é isso aí. Que delícia, hein, Sérgio? Poxa, esse eu acho que é a maior vitória então do seu último ano aí foi essa aí, né? Você que é um Acredito homem de que sim. sucesso. Pois é, como você sabe, sucesso é uma caminhada longa, né? É um sprint, né? É uma maratona. Então, eu acho que tudo que a gente constrói hoje em dia, cada tijolinho vai somando para no final a gente alcançar o objetivo desejado, né? Qual que é o nome da sua filha? Georgia Rocha Ricomini. Uau, que nome lindo, hein? É, vai nascer É. privilegiada, aqui com passaporte americano, passaporte brasileiro e italiano. Nossa, já tríplice coroa. Imagina, tudo que a gente batalhou até hoje para conseguir já nasceu com tudo na mão. Glória a Deus. E Sérgio, muito bom isso, falar sobre a família, saber que, né, você também é um homem que tem um compromisso, né, com alguém. Então isso já mostra que você é uma pessoa diferente. Mas fala para mim, você está aqui nos Estados Unidos, você veio para cá, faz quanto tempo que você chegou aqui? Olha, eu cheguei aqui depois da pandemia, em 2020, outubro de 2020. Eu venho para os Estados Unidos desde 2014, né, indo e voltando algumas 2 vezes ao ano, e então Uhum. conhecia bem, decidi realmente migrar para cá em 2020, pós-pandemia, aquele mundo caótico. Na verdade, eu estava morando na Europa, eu estava em Luxemburgo, fiquei preso lá durante a pandemia, e Hum. aquele caos, eu não podia sair nem para ir no supermercado, e eu lembro que eu estava lá em Luxemburgo e preso, não podia, Hum. tinha que pedir permissão para ir na calçada, e as pessoas no Brasil fazendo trilha, indo pra praia, fazendo festa, e eu lá Hum. 3 meses, falei, meu Deus, essa pandemia não chegou no Brasil, eu quero ir pro Brasil, e não podia pegar voo, tinha que pedir permissão. Quando eu finalmente consegui sair de Luxemburgo, fui pro Brasil, começou o lockdown lá uma semana depois. Então, saí de um lockdown, entrei em outro. Aí fiquei 3 meses preso aqui, 3 meses preso ali. Eu falei, não, não é possível. Foi Ai, meu interessante esse Deus. período, né? Para todos nós, acredito, um período de adaptação, desafios. Mas aí eu fiquei mais 3 meses no Brasil, também não podia fazer nada. Eu falei, quer saber? Eu vou para os Estados Unidos, não vou ficar aqui não. Tinha amigos queridos aqui que me acolheram e foi o ponto de partida para minha jornada também, né? De estudos, porque eu ia fazer um mestrado no Luxemburgo e acabei iniciando mestrado aqui nos Estados Unidos por conta disso. Você fez mestrado do que aqui? Eu fiz um LLM, né, um Masters in Law de Hum. propriedade intelectual online, um curso bem pesado, mas que abre portas também, né, para o mercado americano. Poxa, que lindo isso, que história maravilhosa.
Deixa eu te fazer uma pergunta, só para a gente caminhar aí nessa trilha agora que você abriu. Esse programa é para mostrar pessoas de sucesso, pessoas que, principalmente aqui dos Estados Unidos, vão ter pessoas que estão no Brasil também, mas que tem alguma coisa aqui investindo, tá galgando alguma coisa, porque hoje você deve ter muitos amigos no Brasil, tem muita gente querendo investir aqui. Por que que você acha que um empresário de sucesso no Brasil que quer investir aqui às vezes não vem? Qual que você acha que é a objeção dele? O que que acontece com, pelo que você vê aí, que você conversa? O que está acontecendo? É falta de informação? É falta de confiança? É o inglês? O que que você mais sente aí Eu acho que no essa é uma seu pergunta, network? eu acho que essa é uma pergunta interessante, né, que pode ter múltiplos fatores como causa. Eu acredito que é um misto de tudo isso que você mencionou. Eu acredito que é a falta de informação, a barreira como o idioma, crenças limitantes, zona de conforto, né? Porque bem ou mal você está no Brasil com a sua família, com seus amigos e migrar, você enfrenta desafios diários, você enfrenta solidão, você enfrenta, enfim, desafios que você nem imaginou que você enfrentaria na sua vida por conta de ser uma pessoa estranha num lugar estranho, numa terra estranha, que falam um idioma estranho. Então, eu acho que a falta de acesso à informação é o primordial, porque se a pessoa tiver condições, tiver disposição e tiver esse ponto de contato nos Estados Unidos para fazer essa ligação, para ajudar com a parte burocrática, com a parte linguística, com a parte jurídica e migratória, eu acho que dá para facilitar bastante e streamline, né? Otimizar esse processo de trazer profissionais qualificados ou não do Brasil para os Estados Unidos para tentar o famoso sonho americano, né? Qual foi o maior desafio que você teve nessa sua empreitada inicial aqui? Qual foi o seu maior desafio? Talvez assim, o que hoje você dá risada dessa situação que você passou, ou que te ensinou de uma maneira bem dolorida. Qual foi a maior lição que você teve? Qual foi o maior desafio que você teve? Olha, é difícil até, né, falar um desafio apenas, né? Quando você faz essa pergunta, passa toda uma retrospectiva na nossa cabeça. Mas eu acredito que o fato de eu vir para cá sozinho, né? Basicamente, eu não vim com família, não vim com amigos, vim sozinho. E você tem que recomeçar do zero, né? Você tem que fazer uma nova rede de amigos. Você tem que saber chegar, você tem que saber sair, você tem que saber se portar. Trazer a sua profissão dos Estados Unidos do Brasil para cá é difícil, ainda que você seja um profissional qualificado. Você tem que fazer uma recertificação, você tem que basicamente começar do zero com seus 20 e pouco, 30 e pouco, 40 e pouco, 50 e poucos anos de idade, o que for. Então, você tem que ser flexível, você tem que se adaptar, você tem que entender que você não está no seu país de origem, então você tem que se adaptar aos costumes e comportamentos locais. Então, é toda uma fase de adaptação que, sem dúvida, é desafiadora para quem não tem um objetivo, um foco em mente, em vista, e quem realmente não vem com sede de vencer e deixar velhos hábitos para trás. Tem alguma história assim que você pode compartilhar de alguma coisa que aconteceu que marcou você, assim, que marcou esses desafios? Por exemplo, eu tenho algumas histórias sobre coisas que eu falei errado, que ficou mal entendido, entendeu? E como eu sou professor de inglês, isso me marcou, porque como é que um professor de inglês comete esse tipo de gafe, né? Mas e você? Tem alguma história assim que você tem engraçado que você lembra ou triste, não sei, que você queira passar aqui para motivar esse empreendedor, esse empresário, esse profissional, esse executivo, esse pai de família, ou esse jovem que está querendo vir para cá e sabe que vai passar por alguma coisa, mas que mostra que deu certo para você? Com certeza, existem várias histórias, muitas engraçadas, algumas tristes, mas que no final das contas ficam de lição e acabam se tornando engraçadas também, né? Eu vou citar como exemplo uma história de quando eu morava na França, por exemplo, porque bem ou mal eu vim para os Estados Unidos falando inglês bom, então em relação à questão linguística eu não passei tanto perrengue. Claro, você tem que se adaptar, né? Você tem que aprender a forma local de se comunicar. Mas, por exemplo, quando eu fui para a França, eu sabia falar bonjour, ça va, bom dia, tudo bem, e era isso. E na França as pessoas não falam inglês.
Então, não Uhum. é igual, tipo, a gente não estudou francês no colégio e sabia falar o básico. Não sabia falar nada. Então, arrumei um emprego, comecei a fazer vários scripts, né? Então, quando chegava uma pessoa, eu tinha uns scripts já pré-moldados. Então, eu chegava falando isso em francês, depois podemos mudar para inglês? Sempre começava fazendo isso. E foi assim que eu arrumei o meu primeiro emprego, né? Porque ninguém falava inglês, então eu falava francês um pouquinho, depois você vamos mudar para inglês? Aí a pessoa aceitava e consegui meu primeiro emprego com um cara que falava inglês, mas me Uhum. botou isso num hostel, né, um albergue da juventude, um hostel nos Alpes franceses, e me botou para morar com vários jovens franceses. E era uma casa gigante com 15 pessoas, eu tinha umas 29, as pessoas tinham todos seus 21, 19, 20, então estava naquela fase de festa e ninguém falava inglês. Então eu não falava francês, eles não falavam inglês, e era isso. Então chegavam uns momentos que ficava estranho, awkward, né? Que eu não conseguia me comunicar direito. Então eu sentava à mesa com eles no final do dia, uma mesa gigante, todo mundo conversando, e eu não entendia nada. Entendeu? As pessoas rindo, eu queria rir também, mas eu não conseguia rir. Então aquilo me deixava desanimado, me deixava triste, cabisbaixo. Falei, poxa, Espero que eu não eles não estavam rindo de você, né? Aí, senão é ruim, Pois né? é, com certeza riam um pouquinho ou não, mas aí você tem que estar aberto também, né, para entrar no jogo. E as pessoas, graças a Deus, eram bem amigáveis, estavam todos dispostos ali a me ajudar a entender melhor o idioma. Então o que que eu Uhum. fiz? Em vez de eu transformei aquele negativo num positivo. Eu podia ficar choramingando e dormir mais cedo, mas eu transformei o negativo no positivo. Eu aprendi a falar em inglês. O que significa isso? Em francês, o que significa isso? Saber dire quoi. Então tudo que as pessoas falavam eu falava, Uhum. saber dir quoi. Aí, isso aqui significa isso. Aí eu tinha um caderninho de Uhum. anotação, anotava. Então aquilo ali significa isso, aquilo ali significa isso. Aí ficava ali, né, aquele aprendizado ali intenso por, sei lá, uma Uhum. hora, 2 horas, chegava uma hora que eu cansava, eu falava, vou dormir. Só que antes de eu dormir, eu ficava no quarto quietinho estudando francês, com Uhum. videoaula, entendeu? Então eu fiquei nessa por uns 3 meses. Cara, a partir do terceiro mês, meu francês fez assim, ó, vuf. E as pessoas, cara, Sérgio, você aprendeu muito bem. Como você está falando? Eu falei, com vocês. Né? E também, claro, essa imersão, né, cultural faz toda a diferença. E no final de 6 meses, meu francês estava voando, e depois de um ano eu estava falando muito bem, né, fluentemente. Então foi um desafio que você pode aplicar isso aqui para os Estados Unidos, para qualquer outro país, né? Sempre que você quiser sair do seu país para aprender um idioma novo, você vai passar por isso. Então você tem que decidir se você vai ficar cabisbaixo, choramingando, porque você não sabe, ou se você vai ir de peito aberto e mergulhar naquilo ali e decidir que você vai aprender e você vai. É isso aí. E choque cultural? Qual foi o maior choque cultural, assim, de diferença do Brasil para cá, que, ou bom ou ruim, choque, assim, que te chocou, que você teve que se adaptar àquilo? Olha, aqui por ser um país ocidental, né, eu tive alguns choques culturais, mais no sentido de aqui na Califórnia é muito diverso, por exemplo, né? Então você mora aqui na Califórnia, só que você fala, não é só americano, tem indiano, tem mexicano, tem filipino, tem chinês, tem de tudo. Então você acaba vendo várias diferenças culturais no mesmo ambiente. Então isso é realmente muito chocante, né? Mas por ser um país ocidental, eu tive menos desses choques, eu tive E é mais tudo desses choques separadinho, né? Tudo separado. Não é que nem no Brasil. No separadinhos. Brasil tá todo mundo misturado, né? Rico com rico, pobre Exato. com pobre, e todo mundo misturado. Aqui é separado, igual você disse, é bem organizado, até a bagunça aqui é organizada. Então, nesse sentido, o choque cultural foi menor. Então, para quem quiser vir do Brasil, por exemplo, vir para cá, é mais fácil de se adaptar, né, por causa disso. Ainda mais se tiver um background de espanhol ou inglês. O espanhol você aprende rápido na prática. O inglês do colégio aqui desenvolve num inglês de negócios. Então é mais fácil, né? Mas eu acho que tive mais choque cultural, por exemplo, quando eu passei uns meses na África fazendo trabalho voluntário, nos países que, tipo Moçambique, Tanzânia, Quênia, onde é muito tribal. Até Moçambique, que Uhum. a gente acha que as pessoas falam português. Não, o português foi a língua colonizada, eles têm vários outros dialetos lá. Então, eu Uhum. acho que o choque maior foi nesse sentido de outro continente. Mas aqui, o que é positivo é mais fácil de você se adaptar. Então, essas pessoas que têm um receio ou não, vêm porque vai se dar bem, entendeu? Vem de coração aberto, você vai se Uhum. adaptar, fazer amizade e conseguir construir uma carreira aqui. É. Você faz parecer a coisa ficar bem fácil, né, Sérgio? Essa é a ideia, entendeu? Para incentivar as pessoas, a gente tem que ser sempre um bom incentivo ao próximo É para isso aí. o mesmo objetivo. É isso aí. É isso aí.
Porque tem pessoas que gostariam muito de fazer alguma coisa aqui, entendeu? Então, por exemplo, eu já conheci algumas pessoas que eu falo assim, mas por que você não foi para lá? Ah, não falo a língua, não falo. Aí a pessoa começa a ter um monte de bloqueio, né? Um monte de coisa para bloquear ela. E vendo outras pessoas que a gente vai trazer aqui também, que são de sucesso, que você conhece também, um monte de gente de sucesso aqui, né? E vão se inspirar a fazer alguma coisa fora da zona de conforto, né? Porque vir para cá é sair da zona de conforto, né? Não tem como. Com certeza. Então, a gente tem que mostrar esse lado aí do bem e tal, mas você trabalha num ramo, né, que você está investindo aí, que é o ramo de direito imigratório e tudo mais, e você vê brasileiros cometerem muitos erros aqui, né? Principalmente nessa questão imigratória, que aqui é tudo prazo, né? Tudo prazo. Sim. E aqui não tem jeitinho, não tem, ai meu Deus, me perdoa. Não tem contato. Não tem contato. É. Então também a pessoa vem para cá, mas ela tem que ter um planejamento, ela tem que ter um conhecimento, né, Sérgio? Ela tem que estar buscando já uma estrutura, mas não ao ponto também de ter planejado 20 anos, senão ele não vem, senão o cara não vem mais para cá. Como que é esse equilíbrio aí? Como que você resolveu isso? Exato, eu acho que o que você falou faz total sentido, tem que ter um equilíbrio, né? Porque aquela pessoa que planeja muito, muitas vezes não tira o plano do papel. Então, Uhum, não adianta também você planejar muito e não executar e também vir com pouco planejamento. Direito uhum, imigratório é sim planejamento, você tem uhum, que saber estar minimamente preparado para lidar com burocracia, com prazos, com questionamentos. Então, eu acho que muita gente, né, vem como turista e aqui vê o que, que vai ser. E eu acho que esse é um bom primeiro passo. Foi o que eu fiz também. Eu não vim para cá imaginando que eu ia emigrar, como que eu ia emigrar. Uma vez que eu estava aqui, que eu já tinha vindo várias vezes, que eu tive que fazer o famoso visa run, que eu fiquei pela primeira vez, de 20 e poucas vezes que eu tinha vindo, a primeira vez que eu fiquei 6 meses, eu tive que sair para voltar, os caras me deram uma dura, me levaram para a salinha, pegaram meu celular, me revistaram tudo. Se eu tivesse nossa. bem preparado, ali eles já tinham cancelado meu visto e eu não teria tido oportunidade de migrar para cá, de estar morando aqui nos Estados Unidos. Então, sim, tem que estar minimamente preparado, é, fazer sua própria pesquisa, fazer alguns contatos, fazer perguntas, mas também se não estiver muito bem preparado, vem aqui, vem com um mínimo planejamento, alguns contatos, alguns amigos, que vai dar tudo certo. Tem que estar sempre buscando. É aquele negócio, né? A gente dá o passo e deixa Deus colocar, né, a mão embaixo para a gente andar, né? Porque se também se ficar parado. Eu concordo com isso, né? Com essa passagem bíblica aí, né? Bom, a gente bota o pé, Deus bota o chão e vamos caminhar na fé e um passo de cada vez. Tem que acreditar que o universo vai conspirar ao seu favor, né? Ainda mais se você for uma pessoa do bem, você faz o bem, você está buscando o bem. Deus vai botar pessoas maravilhosas no seu caminho e vai fazer essas Uhum. conexões acontecerem. Você tem algum hobby? Sim, eu tenho vários, tenho alguns. Aqui na Califórnia, né, eu amo fazer snowboard, então sempre que eu tenho oportunidade, eu passo a temporada Snowboard? no snowboard, passo a temporada toda de inverno Nossa. fazendo snowboard. Fiz temporadas de inverno na França, na Áustria, já viajei para Canadá também, então eu gosto bastante. Acho um esporte bacana de conexão com a natureza, também tá na montanha, no pico nevado lá no alto, é desafiador, meditativo. Gosto de jiu-jitsu, faço jiu-jitsu há vários anos. Ah, Ah, é? Qual faixa entre que uma você é? lesão e outra. Como é que Entre é? uma... Qual faixa? Tô na faixa azul ainda, cara. Faço jiu-jitsu há 7, 8 anos, mas sempre Ah, viajando, não conseguia mudar de faixa. você tá Lesão bem, aqui, pô. lesão Faixa azul. ali. Você pelo menos não tá na branca, né, pô? Não, graças a Deus já passei dessa fase. Se Deus quiser, a roxa vem aí em breve. E a Mas gosto. Califórnia é a terra do jiu-jitsu, né, cara? E Pois os, é, muito os Grace brasileiro aqui, chegaram né? Muita aqui, né? academia bacana aqui, né? Isso é verdade. Tem muita gente boa aqui, muitos instrutores bons, então realmente aqui a gente está muito bem assistido. Gosto muito de música, de tudo que tem música, instrumento, violão, música eletrônica.
gosto de acampar, viajar, passar tempo com a família, com amigos, fazer um jantar em casa com comes e bebes, vinho, churrasco, enfim, Você gosta tudo de que é bom. acampar? Eu amo acampar, tá em conexão com a Sério? natureza. Você vai Trilha, acampar? vou acampar, acampo bastante em Tahoe, Shasta, Né? Yosemite, Mas entre como que outros. você vai acampar? Você vai o quê? Com barraca? Com... Como que você vai acampar? Mas a gente fala que o camping aqui é um camping Nutella, né? Não é o camping do Hum. Brasil. Eu já acampava muito no Brasil, que a gente ia com um saco de dormir, duas cuecas, dois bermuda, dois miojos e vai, entendeu? Faz trilha, sobe. Aqui não, né? Aqui a Hum. gente leva a casa dentro do carro, né? Baixa os bancos do carro ali, da SUV, bota tudo, tapete, cobertor, colchão, edredom, tudo. Então Hum. fica um glamping de 5 estrelas, né? A gente fala que na verdade o hotel tem 5 estrelas. Quando você acampa com a parte de cima descoberta, você tem um hotel 1.000 estrelas, né? Então é Que maravilhoso. nem... É, cara, eu, Você gosta? eu, eu me aposentei de acampar. Agora eu vou, monto tudo e aí fico o dia e vou dormir no hotel mais próximo, entendeu? Volto, Sei vou. como é. Não te julgo, não te julgo. Acho que também essa é uma boa estratégia, né? É, cara. Minha filha já tá indo pra faculdade, não se esqueça disso. Então, É eu tô verdade. nessa fase já. Sim, sim, com certeza. Mas tá tudo certo, entendeu? Tem tempo pra tudo. Então tá tranquilo. Tem muito brasileiro aí onde você mora? Rapaz, aqui tem uma estimativa que a comunidade brasileira aqui na Bay Area é de Hum. entre 50 e 60 mil pessoas. Sério, tudo isso? Mas agora eu tenho que confirmar se esse dado é na Califórnia ou é na Bay Area. Mas aqui na Bay Area tem pelo menos uns 40 mil. E aí em Los Angeles também, não? Uma comunidade muito Aqui em grande. Los Angeles tem uma comunidade bem grande, mas como é uma cidade muito grande, fica mais esparçado, né? Certo. Dificilmente você vê um brasileiro. Ali na região onde eu trabalho, tem muito Downtown. brasileiro, porque a gente trouxe os brasileiros para estudar aqui, então ali fica muito Entendi. brasileiro ali naquela região ali que estão estudando, né? Certo. Mas tem Faz um bairro sentido. aqui chamado Culver City. Uhum. Esse bairro tem bastante brasileiro e tem o bairro dos Grays, que eles chegaram aqui em Torrance também, que é um bairro que tem bastante brasileiro. Ah, isso eu não tô familiar, não. É, Ah, bom, muito é bom legal aqui. reunir essa galera toda aí. Tenho certeza que tem muita gente boa aí. Com certeza, tem muita gente boa. E nessa comunidade brasileira aí, é, que eu vejo, por exemplo, o brasileiro chega aqui e ele é levado a pensar assim: ah, o homem vai trabalhar na construção, a mulher vai trabalhar de cleaning, né, na limpeza, ou vai trabalhar de nani, vai ser babá, ou vai fazer delivery, ou vai fazer. Às vezes o cara sai do Brasil, era um advogado, ou era um engenheiro, ou era um dentista, outros jovens, mas já existe um mindset da pessoa chegar aqui já procurando esse tipo de emprego, sendo que às vezes o que ele fazia no Brasil, ele pode fazer aqui. Você é advogado e hoje é empreendedor na área do direito imigratório aqui, é advogado, faz suas coisas. Você já veio estudar, você veio com essa visão. Eu entendo. Qual era o seu mindset quando você chegou aqui? Quando você via o pessoal trabalhando na obra, ou você chegou a ter alguma tentação dessa, ou o seu mindset já era, não, vou chegar lá, vou fazer isso e aquilo, assim? Ideias que você tinha na sua cabeça? Por que eu quero fazer essa pergunta para você? Para a pessoa que está assistindo aqui e está na situação que a gente já esteve lá atrás, que era a gente queria vir para cá e a gente não sabia o mindset. Para ajudar ele, como que era o seu mindset quando você estava se preparando para vir, ou estava pensando em vir, ou estava vindo visitar e a ideia foi crescendo? Qual que era o seu mindset do que você ia fazer aqui? Já era esse? Ou você, depois que você se arrumou aqui, que você começou a pensar nisso? Olha, primeiramente, eu gostaria de acrescentar porque eu entendo perfeitamente esse mindset das pessoas que acabam de chegar aqui e vão fazer delivery, vão fazer limpeza,
porque essa é uma forma de você conseguir um dinheiro rápido, com pouca qualificação, e tem geralmente vaga para todo mundo, entende? Então, às vezes a pessoa sacrificou um dinheiro para investir um dinheiro, para tirar um visto, comprar um voo, para ter um dinheiro de reserva. Então, quando ela chega aqui, ela quer tentar recuperar parte desse investimento. E é uma opção válida, porém de curto prazo, né? Eu acho que o problema é quando a pessoa fica nessa opção, nesse delivery, nesse DoorDash, por muito tempo, entende? Porque ela vai começar a ser sugada pelos Estados Unidos, ela vai começar a ser sugada pelo trabalho, porque aqui você trabalha 2, 3 turnos diretas, coisas que são muito caras. Você ganha bem, mas são muito caras. Então, no final das contas, ela vai estar trabalhando para pagar conta. Se ela não perceber, ela está presa nesse ciclo e não consegue sair disso. Entende? Tem gente que está presa nisso há muitos anos. Então, é bom estar ciente de que arrumar um trabalho desse é positivo, mas por curto prazo. Os Estados Unidos te ensinam que você tem que empreender para você crescer, para você sair dessa corrida de rato, tentar sair dessa corrida de rato, você tem que empreender. Então, coisa que o Brasil não te ensina, a não ser que você venha de uma família nobre ou com background de empresas, né? Você não. Dificilmente o colégio não te ensina a ser empreendedor, não te passa Uhum. educação financeira. Então você aprende aqui na marra, né? Quando eu vim para cá, na verdade, eu nunca pensei em trabalhar em uma outra área, em algum outro de emprego. Se fiz temporariamente por 1, 2 meses, só para realmente conseguir o capital necessário para fazer algum tipo de investimento. Então eu sempre quis trabalhar na área jurídica, na área legal. Trabalho 16 anos de escritório de advocacia e é desafiador. A questão é que mas falar é muito fácil. Para você fazer essa transição, seja você como um engenheiro, vou conseguir um trabalho de engenharia nos Estados Unidos. É diferente. Na verdade, a engenharia é até um pouco mais fácil, porque a matemática é universal, entendeu? Então, os Uhum. cálculos é tudo a mesma coisa, você tem que saber falar inglês. Então, é muito mais fácil, na verdade, você conseguir um trabalho numa área de engenharia, de IT, né, de TI, do que você conseguir na área jurídica. Então, porque o direito ele é específico, ele é local, ele é específico de cada país, e aqui nos Estados Unidos de cada estado. Então, ele muda muito. Então, você vindo uma área jurídica do Brasil para vir para cá, você tem que se adaptar, você tem que se reinventar, você na verdade tem que fazer um monte de curso. E foi o que eu fiz. Uhum. Quando cheguei aqui, eu fiquei procurando emprego no escritório de advocacia por uns 8, 9 ou 10 meses. Eu mandei milhares de currículos e ninguém me aceitava, porque é diferente, entendeu? Você pode falar que você tem vários anos de experiência, mas se você não souber o direito americano, você não vai para frente. Então foi isso que eu fiz. Enquanto eu aplicava, eu fazia curso. Fiz curso na Yale, em Stanford, em Harvard, em várias universidades famosas americanas, cursos online, né? Que muitas vezes tem um custo mais baixo, curso de 2 meses em direito contratual, em direito americano, em propriedade intelectual. E fui acumulando cursos, 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 até todos esses cursos encherem meu currículo e substituir os cursos que eu tinha no Uhum. Brasil. Entendeu? Então, esse foi o Nossa, primeiro passo. essa é uma estratégia maravilhosa. Eu falo isso para todo mundo que me pergunta isso. Como que você fez? Eu falei, cara, faz curso americano, até seu currículo tá cheio de cursos americanos para ver que você tem, no mínimo, um pouco de conhecimento e dedicação. E aquilo, e ter aquela primeira oportunidade essencial, entendeu? Geralmente num escritório pequeno. Depois que você consegue seu primeiro emprego, no caso, no escritório de advocacia, eu uso a estratégia da escadinha, né? Então você fica aqui uns 2, 3 meses, depois você vai para o melhor, aí fica mais um tempo, depois você vai para o melhor, até você chegar onde você quer, onde você almeja, né? E aonde você quer chegar, Sérgio? Olha, essa é uma pergunta, é uma tricky question, né? Uma pergunta boa. Eu acho que até eu mesmo tenho que fazer essa pergunta, né? Eu sou uma pessoa muito ambiciosa, eu não sou gananciosa, eu sou ambiciosa, porque eu acho que a gente está aqui para viver o nosso maior potencial, entendeu? Eu me vejo como um empreendedor de sucesso, como um advogado de sucesso, com liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, acima de tudo, e de saúde, né? Porque existem várias formas de riqueza, e o dinheiro é apenas uma delas. Então, você ter uma família é uma riqueza enorme. Você ser saudável, você ter uma saúde mental, física, emocional, tudo isso, não, a liberdade de tempo, tudo isso são riquezas que as pessoas esquecem disso. Elas acham que é só dinheiro, não é só sobre dinheiro, é sobre realização, sobre estar completo, sobre ter pessoas queridas ao seu redor, sobre ter acesso a essas pessoas, saúde, educação, enfim. É um conjunto de fatores, né, que para mim isso é onde eu quero chegar, né? Onde ter tudo isso em equilíbrio e de forma que eu possa estar desfrutando e também compartilhando com outras pessoas.
E você, é, você tem família no Brasil ainda, tem Correto. familiares lá. Você se vê algum dia voltando para o Brasil? Que nem eu vejo, tem vários tipos de pessoas, né? Mas tem um grupo, vamos dividir em dois grupos, assim, aquele grupo que quer fazer a vida aqui e quer ficar aqui. Ou pelo menos não quer voltar para o Brasil. Daqui ele talvez queira ir para outro lugar, ter outra experiência e tal, mas não tem aquela vontade de voltar um dia e morar lá. E tem aquele grupo que é a pessoa que tá lá com a família dela já assim, ó, pessoal, vou voltar, tá? Vou ficar tanto tempo lá e tal. Quando eu tiver isso, ou quando eu tiver com essa idade, eu volto. Você, eu sei que tudo pode mudar. Eu sei que é temporário, tudo que a gente pensa é temporário e a gente tem o direito de mudar de ideia. Mas hoje, como que você se vê? Você se vê voltando para o Brasil algum dia para morar lá e usufruir? Ou o Brasil agora é só um lugar que você vai passear? Olha, isso é interessante, né? Fazer essa reflexão, e ponderar tudo isso que você mencionou. Ah, tem gente que sai do Brasil porque tá revoltada. Ah, eu odeio o Brasil, não aguento a política. Assim, claro, depende do que você foca, com que você se envolve. Eu entendo essa revolta, mas o Brasil é um país de grandes possibilidades, de grandes belezas naturais, um clima ameno, estável, né, depende do fator, claro, mas sem guerra. Então, o Brasil é um país maravilhoso. Então, eu jamais vou recusar ou falar mal do Brasil, né? Enfim. É, eu adoro viajar, eu acho que. Na verdade, eu acho que eu não pertenço a só um só lugar, você entende? Eu me vejo em vários lugares simultaneamente. Uhum. Amo Califórnia, amo Brasil, amo Europa. Então, eu, eu acho que a ideia de trabalhar remoto também me apetece muito, porque aí você tem essa possibilidade de estar em diferentes lugares, entendeu? Assim, hoje em dia eu trabalho parcialmente remoto, trabalho 3 dias em casa, 2 dias no escritório, ou vice-versa, às vezes 4 dias em casa, um no escritório, enfim. Mas quando você tem a possibilidade de trabalhar 100% remoto, você pode estar um dia na Itália, outro dia no Brasil, outro dia na Austrália, enfim. Então eu gosto dessa possibilidade. Então eu não Acho que descarto nem o que prende mesmo a pessoa num lugar é o emprego, né, cara? o Se a emprego. pessoa consegue trabalhar remoto, ela dificilmente vai querer ficar parada num lugar só, né? Exato, por isso que você tem que ser um empreendedor, porque ser um empreendedor te dá essa liberdade de você conseguir reformular sua carga horária, né? Seu tempo, sua agenda, e ter essa liberdade que todos almejam. Então, a saída, a resposta é essa, é você empreender. Não tem jeito. É, não dá pra ficar escravo, né, de uma situação pro resto da vida. Eu também concordo, empreendedorismo pode mudar a vida da pessoa. Porém, respeito quem gosta da segurança, entre Claro. aspas, né, do emprego. Tem gente que prefere isso, e preferência cada um tem a sua, né? Mas sendo a pessoa que quer um emprego ou a pessoa que quer empreender, diante de tudo que está acontecendo aí, guerras, terremotos, fogo, enchente, chuva, política, no mundo inteiro, você acha que agora é um bom momento para a pessoa fazer alguma coisa aqui nos Estados Unidos? Olha, essa é uma pergunta interessante, porque é aquele negócio, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, sempre que tem um Gostei problema, dessa. tem outras pessoas que veem isso como oportunidade. É. Então, sim, todo momento é um bom momento para você estar pensando em empreender, assim como aqui nos Estados Unidos, todo momento é um bom momento para investir na bolsa de valores, que ela está sempre subindo, né? Ainda que no curto prazo ela cai um pouquinho, você vê os últimos, não sei, 50 anos, só sobe, claro, tem uma outra queda ali, mas sempre num sentido Você ascendente. investe na bolsa? Eu invisto na bolsa de valores, sim. Como que você investe na bolsa? Você é aquele cara mais conservador, aquele cara mais audacioso, aquele day trader? Como que você se define aí como investidor Acho que eu já passei por da todo tipo bolsa? de perfil, na verdade, né? Já fui Hum. day trader, já fui swing trader,
já investi curto prazo, médio, longo e um perfil mais arrojado, criptomoeda. Só que hoje em dia, acho que após eu ter minha filha, né, caso sou casado, eu passei a ter uma outra visão de um pouco mais conservador, né? E que no final é aquilo que o básico que dá certo. E Hum. você não, para quem tem muitas outras tarefas, né, trabalha, é empreendedor, enfim, você não tem tempo de ficar acompanhando cada vai e vem do mercado, entendeu? Então você tem que fazer uma pesquisa, investir em algo sólido, duradouro, que Uhum. tem de fato uma empresa, uma utilidade, resolve um problema, né? Não só especulação, igual a maioria das criptomoedas, né? Eu investi em criptomoeda por muitos anos, ainda invisto, mas eu jogava dinheiro em coisa Quantos aleatória. bitcoins você tem? Rapaz, isso aí é uma pergunta que não pode ser respondida ao vivo. Não investi em Bitcoin, eu investi em Bitcoin e das criptomoedas, né, sei lá, já tive 50 criptomoedas hoje em dia, Bitcoin é o número um, com certeza, porque tudo cai e não volta, Bitcoin cai e continua subindo e é algo que tem, de fato, uma segurança, uma tecnologia, uma utilidade por trás disso, então é bom ter uma exposição, diversificar o portfólio com isso, né? Cara, eu tenho uma história engraçada. Engraçada e triste ao mesmo tempo. Eu perdi não sei quantos milhões de dólares, cara, com criptomoeda. E mesmo, Mas a uau, história foi assim. Tem uma cripto que chama Dogecoin, você sabe. conheço. Dogecoin. E ela não valia nada. Uhum, Ela não valia nada. E o que eu fazia? Todo mês eu comprava 100 dólares. Dava cada 100 dólares, dava não sei quantos bilhões de Dogecoin. Era muito. Eu comprava, eu mostrava para todo mundo. O cara falava, quanto você tem? Eu falava, tenho 38 bilhões, trilhões de Dogecoins. Eu falava isso. E o cara falava, isso aí não vale nada. Eu falei assim, compra um pouco aí, cara, para me ajudar. Compra aí. Eu ficava falando isso para as pessoas. Compra, compra, para todo mundo. uhum, Mas eu punha 100 dólares lá. Eu falei assim, esse negócio não sobe nem desce. Ele ficava parado no mesmo preço uhum. sempre. Lateralizando. Eu ponho aqui, se subir, subiu. Ficava pondo lá, punha aqui, punha ali, punha 100 dólares nessa. Um dia, começo também de vida aqui, né? Tava no meu processo de green card. Então, tava para sair meu green card e eu fiquei meio apertado, eu tinha que pagar um negócio. O que que eu fiz? Eu falei, vou vender essas Dogecoin aqui. Vou vender essas Dogecoin aqui, vou pagar o negócio lá. Porque era tipo, tinha uns, sei lá, uns 10 mil dólares. Aí eu Aham. falei, vou pegar aqui, depois eu ponho de volta aqui. Peguei os 10 mil dólares. No dia seguinte, meu irmão me liga. Semi, você tá multimilionário! Meu Eu falei, como Deus. assim? Ele falou, abre aí seu Robinhood, abre aí o aplicativo, né? Aí Uhum. eu abri, falei assim, não, ele falou assim, suas Dogecoin tá valendo quanto? Eu falei, vixe, cara, vendi ontem. Ele falou, não acredito, o negócio Meu Deus. disparou. Nossa, e você segurou por muito tempo. No dia que Anos, você. É cara, sempre assim, né, cara? É uns impressionante. 4, Parece que o 5 mercado. anos, cara. Meu Deus. Parece que o mercado sabe, né? Ele testa suas Cara, emoções, não, e cara. você não acredita, naquele dia eu comprei estourado 10 mil dólares e ganhei mais 10, porque o negócio continuou subindo. Deixa eu Mas subir. se eu tivesse tava um dia antes, meu, o negócio tinha arrebentado. E aí eu criei uma teoria que eu Uhum. deixo qualquer cara rico. Eu não cobro nada por isso. Eu vou dar inclusive a teoria de graça aqui. É fácil de você ficar rico na bolsa de valores. Você me liga e pergunta: você está comprando ou você está vendendo? Se eu falar que estou comprando, você vende. Faz o reverso. Se Psicologia eu falar reversa. que eu estou vendendo, você compra, cara. É batata. Você vai ficar multimilionário, cara. Temos Pode que ir ter assim mesmo, né? certeza. Essa teoria, cara, não falha. Eu compartilho da mesma teoria ou da mesma sensação, né? Porque é engraçado. Exatamente, quando você tá segurando, você fala, não, vou vender, no dia seguinte sobe. Ou tá subindo, subindo, eu vou comprar, cai. Cara, a psicologia do ciclo de mercado é impressionante. É algo que eu estudo, já estudei, continuo estudando, porque é difícil entender, né, como que funciona a mente humana, porque no final das contas são pessoas com emoções por trás daquele trading, né, daquela negociação. Então, você está basicamente estudando as emoções humanas, então é incrível realmente como funciona. E é igual você falou. É. Hoje eu tenho umas cripto que eu também ponho lá e deixo quieto, não fico mexendo. Uhum. E eu faço, assim, as coisas que eu uso, coisas que eu consumo.
Então, tudo que eu consumo, se tem na bolsa, eu compro um pouquinho. E deixo ali, entendeu? Não é um. Eu não uso isso como como investidor de bolsas. Né? Que Uhum. nem conheço gente que fica ali na tela, na casa dele, 8, 9 telas de computador, Uhum. e o cara ganha ali 1 milhão por dia, 100 mil num dia, 1 milhão no outro dia perde 1 milhão e fica naquela o dia inteiro ali. Uhum. Não é? Então, o que eu faço? Eu compro o carro que eu dirijo, eu compro o computador que eu uso, a televisão que tem em casa, a marca da geladeira que tem em casa. Legal. Se eu gosto de um restaurante, eu compro Coca-Cola, que eu não tô tomando, mas eu É, compro. Entendeu? Eu todo mundo compro assim, compra. esse tipo de coisa, quando tá sobrando, eu vou lá e compro um pouquinho, porque eu nunca vi esses negócios cair, essas Aham. empresas. Elas caem um pouco, mas continuam subindo, Tá. anos e anos e anos. É uma Mas estratégia. bolsa de valores tem que ter peito, né, Sérgio? Tem que ter peito. E aquilo também é algo mais longo prazo, né? A ideia não é você ficar comprando e vendendo, até porque elas têm uma tendência de alta quase que eterna. E então, com certeza, o dinheiro que você colocar hoje, daqui a 5 anos vai dobrar e depois começa a fazer juros compostos, ainda mais se a ação oferece dividendo e vai fazendo aquela bola de neve. E daqui a 30 anos você está bem. Então, essa é a ideia. Tanto que o próprio IRS, né, que é a Receita Federal Americana aqui, incentiva você a segurar por longo prazo, né? Se você ficar fazendo trading, negociações imediatas, o capital de ganho de imposto que você paga é altíssimo e vai diminuindo com o tempo, né? Então eu Ah, acho que no é? fim das Como é contas que funciona isso? Explica aí. são Então, alíquotas, né? se você investe e deixa a longo prazo, você vai pagar menos imposto do que se você ficar trading. Como que é Com isso? certeza. Sim, se você há mais de um ano, eu não lembro as alíquotas exatas, né? Seria mais um tax law, mas basicamente, acho que no primeiro ano é 37%, aí depois de um ano já reduz um pouco, e assim sucessivamente, entendeu? Hum. E acho que não sei se chega a zerar o capital de ganho depois de 5 anos, não tenho certeza, mas a tendência é essa, né? Mas aí, mesmo que não zere o capital de ganho, você pode fazer algum planejamento jurídico para estar transferindo esses ativos, né, para sua família, para seus filhos, né, mas no futuro através de um trust, né, faz um trust onde não existe taxa de herança, de transferência, deixa tudo ali a empresa, os ativos dentro do trust e esses ativos são transferidos após o seu falecimento sem nenhum imposto para sua família, né? E isso é muito fácil, uma coisa que eu venho estudando e planejando para fazer também aqui é isso, fazer um trust e botar todos os seus ativos ali. Existem vários tipos de trusts revogáveis e irrevogáveis. É uma forma de você fazer a transferência patrimonial sem envolver espólio, sem envolver inventário, sem envolver a corte, e onde o dinheiro todo fica para sua família, em vez de sair dividido, briga, você já, né, deixa tudo organizado para não ter nenhuma discussão no final das contas. O Mas é trust é interessante. tipo uma empresa, então. O trust é um contrato, basicamente, como fosse. É como fosse Não é um will, não é como que é o will em português? o É Wills and Trusts, né? testamento. Eles estão correlatos, eles estão, na verdade, Hum. conectados, Wills and Trusts. O Trust, na verdade, você deixa, tem um trustee, tem uma pessoa que fica responsável por fazer a divisão, né? A pessoa que administra os bens, né? Hum. Do proprietário. O will é basicamente você deixa sua vontade ali quando morrer e pode ser discutido, pode ser questionado validade. Já o trust é algo mais seguro, entendeu? Algo mais flexível. Então, geralmente a gente recomenda fazer um trust, né? Mas é interessante, eu acho que essa é uma das melhores formas para quem tem ativos, né? Como você tem Hum. propriedade, tem, enfim, ativos, uma das melhores maneiras de a fazer um trust, botar as empresas ali dentro, bota os carros, os veículos, dá para você decidir como que esse dinheiro vai ser dividido, vai ser repassado para sua filha, né? Se é tudo um montante só, todo mês ela vai receber um valor, até a faculdade, até depois da faculdade, enfim, é uma das melhores formas. Vale a pena olhar. Mas vem cá, vamos lá. A pessoa tem, vamos falar, 10 milhões, 20 milhões, para cima disso no Brasil, até um pouco menos, vamos falar. Tá tudo no Brasil, tudo em real. Mas ela não quer vir morar aqui.
Ela quer ficar no Brasil. Qual que seria um caminho para esse camarada poder tirar um pouco desses ovos de lá? Então, por exemplo, o cara tem 10 fazendas no Brasil. Ó, eu quero vender uma fazenda no Brasil, comprar uma fazenda nos Estados Unidos. E aí ele vai começando a dividir esses assets, esses ativos dele entre Brasil e Estados Unidos. Pode fazer isso? Como que funciona? Pode, não tem nenhum problema. Né, porque ainda mais hoje em dia com a tecnologia, tudo atravessa fronteiras, né? Então você pode muito bem ter ativos no Brasil, ativos nos Estados Unidos, e estar concentrando esses ativos também dentro de uma trust. Então, na verdade, essa é uma das melhores formas de você, de repente, estar concentrando ativos. Se você tem em vários países, você pode botar os ativos daqui, lá, nessa mesma trust, mas dependendo do país, né, você tem que talvez seguir os requerimentos locais. Talvez você tenha que abrir no Brasil uma CNPJ para estar com esses ativos dentro da CNPJ e depois uma holding, que é uma outra empresa que é dona das outras empresas. Então tem todo um conglomerado, né, uma estratégia jurídica por trás disso, que no final das contas isso protege os seus ativos, evita fraude, evita também você, nesse caso, você seja processado, que você perca aquele ativo, porque às vezes você cria barreiras de proteção quando você tem a pessoa física, a pessoa jurídica, uma holding que é dona da pessoa jurídica e um trust que é dona da holding que compreende o holding e a CNPJ. Então você cria vários layers, né, várias barreiras de proteção que se alguém quiser te processar, é tanto problema que ela fala, quer saber? É tão difícil ela te processar que ela fala, quer saber? Deixa pra lá. Então, na verdade, essa é uma estratégia inteligente. E você acha que o patrimônio de alguém está mais seguro debaixo da jurisdição da lei brasileira ou da lei americana? Olha, eu acho que no final das contas também vai muito da questão da taxação, né? Porque quando se fala de patrimônio, de transferência do patrimônio, vai muito da questão da taxação quando você faz essa transferência. Porque se você é o dono do patrimônio e ele vai ficar no seu nome, até então tudo bem, mas o problema geralmente acontece quando alguém falece, né? Ou quando você quer fazer uma doação, então incide muitos impostos em cima disso. Eu acho importante, na verdade, fazer a diversificação, né? Fazer todo um planejamento sucessório, como a gente diz, né? De ter um trust, de ter um will, de ter holdings, de fazer todo esse planejamento estratégico para minimizar, né, a exposição em um só local, né? Ainda mais que a gente fala que a gente está num mundo globalizado, então às vezes é importante você ter um ativo aqui, um ativo na Europa, um ativo no Brasil e fazer essa diversificação, porque mesmo que tenha uma taxa alta, você não vai deixar de ter algo lá se é isso que você gosta, se a sua família está lá, se você frequenta lá. Mas sim, é bom ter esse planejamento para diminuir a questão de imposto, né? E de qualquer outra responsabilidade fiscal, né? Eu fui empresário no Brasil, não tenho mais nada lá, mas sou empresário aqui. A sensação que eu tive quando eu comecei a empreender aqui é que eu estava começando a entender o que que era liberdade econômica. Não sei se você está entendendo o que eu tô querendo dizer. No Brasil, o governo era como um pai, assim. Tudo sabe, controlado. Aqui não, que você tem liberdade. Você vai dar a cara. Aí deu um problema, você toma um tapa de volta, se corrige e vai de novo, Sim, né? Você também sente isso? sim, faz sentido o que você falou. Eu acho que o buraco aqui é mais embaixo, né? Como as pessoas dizem. No Hum. Brasil, acho que tem um pouco mais de flexibilidade. Aqui você cometeu um erro, o erro pode te custar a vida, pode te custar a carreira, você pode perder tudo. Mas sim, faz sentido o que você falou. Eu acho que no Brasil talvez seja um pouco mais flexível, né? Ainda mais quando você é empresário, eu acho que tem mais alternativas, talvez de fácil acesso do que aqui. No Brasil vai muito de quem te indica, né? Aqui não, Exatamente. aqui é. Aqui. Eu conheci um construtor no Brasil, não vou nem falar de que cidade nem de que estado, é no Brasil. Que ele virou e falou assim: Ah, eu construo as casas sem licença. Eu falei, como assim? Ele falou, eu começo a construir. Aí vem o fiscal. Na hora que o fiscal vem,
da multa. Eu falei assim pra ele, viu, você conhece algum advogado pra me ajudar? Aí o cara falou, minha esposa. Meu amigo, você pega a esposa do fiscal pra construir a casa pra você, o negócio foi Meu, tão rápido que você não acredita. Eu falei, ele falou, não preciso conhecer ninguém na cidade. É só eu pegar um terreno, desmatar e jogar um monte de bloco na frente e já aparece o fiscal. Aí pronto, aí eu peço pro fiscal a indicação que inteligente. de um engenheiro. E aí geralmente é a esposa do cara. E E vamos funciona que bem, né? é. Pois é, olha que engraçado, né? Deveria ser proibido, né? Mas no final das contas, é um ecossistema ali que acaba funcionando, né? Como é que você vai proibir a esposa do cara que é engenheira de trabalhar? Ah, porque o meu marido é fiscal. Para ser fiscal tem que ser engenheiro. Sim. E geralmente o engenheiro casa com a engenheira. E aí eles É, criam a máfia da cidade, entendeu? exato. Aqui não é assim, aqui você quer construir é fácil. Você vai ali na prefeitura, aplica, pá, se estiver dentro da regra vai, se não tiver não vai, né? Sim, é verdade. É, eu acho que é mais simplificado, né? O Brasil é muito burocrático, né? Não que aqui não exista burocracia, mas parece ser mais eficiente. As coisas funcionam melhor. É. E pra gente finalizar, uma dica. Uma dica sua de marido, de pai, de homem, para quem está assistindo aqui e ainda não quer vir, quer fazer alguma coisa, quer investir, quer vir fazer alguma coisa que não às vezes quer mudar para cá, mas quer entrar nesse mercado americano aqui, quer ter esse sucesso que você tem. Se você tivesse que dar só um conselho, você não pode dar o meu conselho é aprenda inglês. Sou do ramo, né? Tenho que falar, aprenda inglês. Você, qual que seria um conselho que você daria para quem quer realizar o sonho dele de poder fazer alguma coisa, um investimento ou viver aqui nos Estados Unidos? Olha, eu acho que você tem que arriscar, né? Você tem que ter um mínimo de planejamento jurídico e migratório, mas você tem que arriscar, você tem que sair da sua zona de conforto, botar a cara a tapa, porque o universo quer te ver feliz. A partir do momento que você se joga no mundo, o universo conspira a seu favor e vai colocar pessoas maravilhosas no seu caminho que vão te ajudar a realizar esse seu desejo, esse seu objetivo. Então, eu acho que você não pode esperar por um amigo para fazer isso, entendeu? Vou esperar meu amigo para ir para Califórnia comigo, vou esperar meu amigo para ir para Europa comigo. Não, o caminho dele é outro, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas perdem oportunidades e coisas boas que elas poderiam conquistar por medo de tentar. Então, se tiver com medo, vai com medo mesmo, vai sozinho e vai dar certo. A partir do momento que você se arrisca, as coisas começam a fluir, as portas começam a abrir, dá o primeiro passo, que os outros, Deus vai colocar o degrau, Deus vai colocar o chão. É aquele famoso ditado: quem não arrisca, não petisca. Exatamente, Que, bom conselho. Eu acho que esse conselho é essencial para tudo na vida. com certeza. Como diriam meus Bom, amigos, Sérgio, olha, quem não chora não mama, né? é, você é uma pessoa fantástica. A conversa foi uma delícia. Tenho certeza que quem está assistindo aproveitou bastante. Vou te convidar depois para uma rodada com outros empresários, que a gente vai fazer uma rodada aqui em 4, 5 empresários aqui para a gente trocar figurinhas e tal, falar sobre negócios, sobre investimentos, sobre ideias. E aí, quero te convidar. Já queria que você aceitasse o convite já de antemão. Posso ficar Claro, tranquilo que você vai voltar? com certeza. Eu que agradeço o convite, a recepção, a oportunidade. Foi maravilhoso esse papo, essa conversa com você. Já topo, já aceitei já o convite. Vai ser na presença de outros empreendedores também, assim como você. E vamos para cima. Hoje, um negócio que você está investindo mais focado é na questão imigratória. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo os seus contatos, né? Quem que precisar de serviços imigratórios de A a Z, vai poder te chamar por lá por esses links. Obrigado, Sérgio. Deus abençoe. Deus abençoe, Sammy.
E Um até a prazer. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.